Dirigido por Alcione Ferreira e Camilo Soares, Muribeca testemunha a resiliência e resistência de uma comunidade moradora do conjunto habitacional homônimo, na periferia de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, obrigada a deixar o local. Mesmo com o desaparecimento físico do bairro, a comunidade segue viva na memória e no sentimento. Nessa entrevista realizada pela Mostra Ecofalante de Cinema, em parceria com o WWF Brasil, Alcione e Camilo contam sobre a construção da narrativa que tem como cerne as relações afetivas e comentam sobre a contribuição do longa para o momento social, econômico e político pelo qual o Brasil atravessa. Confira a entrevista com os diretores de Muribeca. Nossa relação pessoal com o território, ela se dá por encontros diferentes, mas que em algum momento eles se cruzam, né? E sempre foi um lugar que a impressão de quem chegava lá, mas que não necessariamente era morador fixo de Muribeca, era um lugar de muita efervescência, de muita produção coletiva, né? E que se dava muito pela ligação de afeto das pessoas, né? O que era mais curioso naquele lugar, o que mais caracteriza talvez aquele lugar seja essa relação de afeto e construção, né? Construção política, construção cultural, construção social mesmo, né? Que se fortalece a partir de coisas muito naturais trazidas por cada uma e cada um. A minha ligação, eu sou de Recife mesmo, e Jaboatão é uma cidade, talvez, acho que a segunda maior cidade de Pernambuco, né? Por número de habitantes, deve ser, né? Inclusive, em tamanho, eu acho que é maior que Recife, inclusive. E minha relação com a Muribeca veio mais na parte cultural mesmo, sabe? Comecei, como é um lugar muito efervescente, né? Quando você chega lá, você via uma comunidade muito coesa, né? Muito forte, né? Muito batalhadora, né? Que conquistou muitas coisas, e isso é um pouco que o filme demonstra também, né? Certo. Vocês se conheceram, então, na universidade e já tinham trabalhado juntos? Foi a primeira vez que vocês trabalharam? Como foi dividir essa direção? Uhum. A gente passou muitos anos, assim, cada um foi trilhar o seu caminho. Eu, especificamente com a fotografia, tanto com as artes visuais na fotografia enquanto produção de fotografia documental, quanto com o fotojornalismo. E Camilo foi traçar também o caminho dele paralelo, né? Cada um seguiu sua vida e acho que mais uns quase 15 anos depois a gente se reencontrou aqui em Recife. Hoje eu moro em Recife, quer dizer, já há alguns anos. E aí a gente começou a conversar sobre pontos em comum do que a gente vinha trabalhando nas artes visuais, o que era a pulsão para a gente, né? As temáticas que a gente via como afinidades eletivas, assim. E aí a gente começou a falar sobre um personagem comum que nem eu mesma sabia, nem ele sabia que a gente tinha essa relação com Muribeca, e a gente já começa a falar sobre Muribeca num momento muito crucial para o conjunto, né? Que vinha sendo esvaziado. A gente já está em outro momento em que a gente se encontra para ir juntos nessa comunidade, que a gente ia antes separadamente, só que para olhar um novo momento dela, né? Um momento muito crucial, que era o momento de esvaziamento, assim, como que a gente poderia conversar sobre isso com as pessoas de lá, né? No meu caso, é interessante quando você vê as pessoas que a gente conhece e depois acompanha, né, na internet e tal, e vê que estão caminhando mais ou menos para o mesmo lado, mesmo sem estarem juntas, assim, sem estarem em contato, né? Então, foi muito assim que aconteceu. Estava estudando fora, né? E acompanhava o Alcione e tal, mas que a gente nunca tinha pouco perdido contato mesmo, assim, de físico mesmo, de conversas e tal. E a vida vai nos mandando para outros lugares e os corres da vida vai nos afastando naturalmente, né? E na volta eu falei, pô, senhor, vamos fazer uma coisa junto. Inclusive, a gente tem um coletivo de fotografia que antes do filme surgiu e finalmente, como estava mais na parte de cinema, aí eu
de repente puxei ela, vamos fazer, de repente vamos colaborar também juntos nesse projeto, né? E é isso, e as colaborações vão sendo formadas dessas complementaridades e Muribeca é muito isso, né? O filme é muito esse contato humano, estético é, que os dois conseguiram juntar, né? Eu queria entender, então, como que se deram essas relações e como que vocês foram construindo mesmo a narrativa. Vocês já partem com uma ideia de fato na cabeça? Como que vocês vão chegando a esses personagens, então, para contar o que foi Amor e Beca? Para a gente era algo que era a grande pulsão dessa história, que era saber que Muribeca, a maior reivindicação das pessoas de lá, quando começou a ter esse processo de esvaziamento, né, que ele vem de fora para dentro, né, vem pelo poder instituído dizendo, olha, vocês vão começar a ter que sair daqui, porque esse local não é mais um local propício para se morar. Isso não é uma grande novidade, a gente vê isso acontecer em vários locais no Brasil e fora do Brasil, né? Só que o que nos chamou muito a atenção em Muribeca era saber que havia uma reivindicação muito diferente, que era a dimensão do afeto. O direito não era só o direito da moradia pelo direito da moradia, mas o direito de permanecer com suas construções não só físicas, né? As construções da teia de afeto que é formada pelas pessoas. E eu queria ouvir de vocês, então, como vocês sentiram isso também nos mais jovens, queria que vocês comentassem também essa relação dos mais velhos, enfim, eles vão passando de um para o outro, como que é? É muito interessante isso que massa, Marcela, que você tocou nesse ponto, porque Lucas foi para a gente assim um dos pontos da construção desse documentário que reforçou de uma forma muito potente o que a gente vinha investigando. A relação de afeto, ela é diversa em Muribeca. Não é definitivamente só um lugar geográfico dentro de um território que foi construído às margens de uma BR, foi construído em um local distante do centro, é um local que meio que se autossustentou, porque existia de absolutamente tudo lá, né? Desde movimento cultural a movimento social, econômico, político. Então, é como se fosse uma comunidade que nasceu e se fortaleceu sozinha, né? Sem necessariamente a presença do poder público, que já tinha construído eles muito à margem, né? Fora do centro, distante do centro, fiquem lá, a gente não quer muita comunicação com vocês. E aí é a grande história, assim. Então a nossa vingança é fazer a nossa própria cidade aqui dentro, assim. Então, no momento que chega uma ordem externa de olha, infelizmente a gente dá aqui um auxílio moradia, vá cada um construir sua vida em outro local. Do ponto de vista jurídico, a gente cumpriu nossa parte. E é por isso que em Muribeca as pessoas sofrem e sofreram tanto, né? Algumas pessoas chegaram a falecer por conta de alguns idosos, né? Não conseguiram ainda aceitar a mudança geográfica, porque não é só mudança geográfica, é a janela que abria, que tinha uma determinada vizinha, tinha uma composição naquela casa, né? E que não tem mais. A grande máxima que a gente ouvia nessa história dessas chuvas nos abrigados de Recife é que eles não moravam nas encostas, né, em lugares perigosos porque queriam, né? É porque eles antes moravam mais no centro, iam sendo aos poucos, né, empurrados pela especulação imobiliária, empurrado, e só tinha naquele lugar que eles sabiam que é perigoso e finalmente quando chovia, muitos deles, enfim, ou tinham que deixar a casa, ou infelizmente morreram, né? Então é uma coisa que é um projeto justamente de impedir que as pessoas tenham realmente, como a Alça falou, direito à cidade, né? Direito à moradia, direito à dignidade, né?
Eu queria aproveitar, então, e perguntar qual que é a contribuição de Muribeca, um filme que chega agora, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, no contexto social, econômico, político, né, que a gente está inserido nesse tempo de pandemia também, com um alto índice de déficit de moradia no país. O grande ponto aí de debate que o filme ele vem trazer como contribuição é a gente poder olhar com seriedade para dimensões que não são levadas em consideração, né, pelos poderes instituídos, assim. E isso é um erro muito, muito, muito grave, Marcela, porque no Brasil a gente tem cidades inteiras que foram esvaziadas e que isso, com o tempo, traz questões de saúde pública para o país, e aí, nesse momento, se torna um assunto em que o poder instituído vai ter que tratar. Como é isso? Erra e repete esse erro. E não é só Muribeca, não é só Nova Itacuruba, não é só Pilo Arcado, na Bahia, não é só Cocociri, no Ceará, são diversas cidades, assim, que muitas vezes a gente não sabe nem o que aconteceu, se existiu e o que existiu lá, porque elas são apagadas até da nossa rede de diálogo, de debate. Muribeca vem eu acredito, para instigar esse debate, sabe? Direito à cidade, direito à moradia, não é só a casa para morar. Direito à moradia é respeito às pessoas e às suas construções afetivas. E é complexo? É, mas precisa ser discutido. O cinema também ele tem, acho que a capacidade também de restituir pelo menos resguardar, né, a memória que não é oficial, né, não é a memória que os governos querem passar como se fosse uma única, né? Então, memória do espaço também construída pelos próprios habitantes, moradores, aqueles os atores daqueles lugares, né? Então, para a gente era importante também essa expressão corporal, né? Essa expressão física também e cultural para desenhar justamente uma afetividade, como o Alcio falou, né? Uma subjetividade naquele lugar, naquela paisagem que são as coisas físicas, mas também são essa construção subjetiva, afetiva desse olhar criado durante uma história de anos, né? Entre várias gerações. E quem quiser ajudar, só para dar, tem um pessoal super atuante lá, somos todos Muribeca, que estão no Facebook, no Instagram, enfim, tá lutando, que está fazendo um trabalho super, super incansável, né? Principalmente agora, depois das chuvas, né? Dos desabrigados. Então, quem quiser doar, é só buscar lá no Instagram e no Facebook, que é uma galera realmente que está trabalhando sem parar, incansáveis, e vale muito a pena, uma doação muito segura, sabe? Então é isso, Somos Todos Muribeca no Instagram, todo mundo fica conhecendo como é que está sendo feito o trabalho por lá. Tá legal. Muitíssimo obrigada, gente.